Meu filho não gosta de ouvir histórias. Olá, papais! Então, vocês também sentem isso em relação aos filhos de vocês? Vocês também já observaram que os seus filhos não gostam de ouvir histórias? Eu sou Márcia Funkdieter, sou professora, escritora, contadora de histórias e eu ajudo pais a formarem filhos leitores desde a gestação. E nesse vídeo eu vou falar sobre esse assunto, que é muito importante, porque importante mesmo é os seus filhos ouvirem histórias. E se eles não gostam de ouvir histórias e você acaba não contando histórias por conta disso, isso é um problema muito sério. Então bora lá resolver isso de uma vez por todas. Olha só, papais e mamães, vocês, quando dizem aos seus filhos que vão contar histórias, vocês sentem que eles tentam se esquivar, querem fazer outra coisa, ficam choramingando, não querem ouvir a história, ficam falando ali no meio, não querem, e lá pelas tantas você desiste de contar histórias? Isso acontece com você, mamãe? Isso acontece com você, papai? Mas o que será que está acontecendo? Olha só, eu vou dizer uma coisa. Nesses 25 anos como professora, sim, já trabalho como professora há 25 anos. E também como contadora de histórias, porque eu sou contadora de histórias profissional. E como mãe, sou mãe de uma menina de 15 anos, eu posso dizer com toda certeza, porque eu vivo isso diariamente. Não tem criança pequena que não goste de ouvir uma história. Isso mesmo. Olha, nesses anos todos trabalhando com crianças pequenas, desde bebês, educação infantil, séries iniciais, eu não encontrei criança que não goste de ouvir histórias. O que acontece então? O que está acontecendo com vocês lá na casa de vocês, pais? Não é que os seus filhos não gostem de ouvir histórias. O que pode estar acontecendo, e é quase certo, é que eles não gostam do jeito que essas histórias estão sendo contadas. Eu sei que não é muito legal ouvir isso, mas é preciso. Às vezes, o jeito que contamos as histórias aos nossos filhos não são interessantes para eles, não envolvem as crianças e se torna até chato. E aí, toda vez que ele ouve que você vai contar uma história, ele não quer, porque ele lembra dessa sensação no momento que ele está lá ouvindo a história. Mas, e tem como resolver isso? Tem, claro que tem, e eu estou aqui para isso, para ajudar vocês, papais e mamães, a formarem filhos leitores desde a gestação. Então, olha só, a primeira coisa que você, papai, você, mamãe, tem de fazer para resolver essa situação é começar a analisar o jeito que você conta histórias. Como é que você está contando histórias? Pense um pouquinho. Feche os seus olhos e traga as suas memórias. Lembre ali dos últimos dias que você contou história para seu filho e pense como é que foi. Como é que foi esse momento? É muito natural do ser humano, qualquer um, seja criança, jovem ou adulto, reproduzir aquilo que está vendo, que está aprendendo. É isso que acontece, não é? Na escola, quando o professor ensina, em casa, quando os pais estão ali no seu dia a dia, às vezes nem dando muita atenção para aquelas ações, aí as crianças observam e reproduzem. É assim que acontece, sempre. Por isso que é tão importante prestarmos atenção a tudo que nós fazemos diante de uma criança. Porque elas vão observar e vão aprender com o nosso exemplo. Isso na escola,
Isso em casa. Principalmente em casa, que é o tempo que ela mais convive com os adultos, com os pais. Na escola ela está lá 4 horas, 5 horas, 6 horas, talvez, dependendo da escola, se tem ensino integral ou não, um pouco mais, mas em casa ela está grande parte do tempo, além dos finais de semana. Então é muito importante observar sempre as nossas ações, porque elas estão nos observando e elas vão reproduzir o que nós fizemos, o que nós falamos. E aí está o ponto que eu quero chegar. O que eu quero dizer com isso, afinal? É que talvez, pai, talvez, mãe, você conte histórias da mesma forma como ouviu histórias. Talvez você conte histórias assim como o seu pai e a sua mãe contaram para você. Como sua avó, seu avô, sua professora, seu professor. Você lembra desses momentos e reproduz. Às vezes, esse jeito de contar é interessante demais, mas às vezes não. Por exemplo, eu, na minha infância, ouvi histórias contadas pela minha mãe, contadas pelo meu pai, contadas na escola. Quando a minha mãe contava histórias, eu gostava muito. O meu pai já não tinha muito jeito para contar, ele não tinha muita paciência, mas tentava. Mas quando a mãe contava, eu ficava com os olhos vidrados e os ouvidos abertos. Já minhas professoras, lá na educação infantil, era bem diferente. Eu lembro da professora segurando o livro, lá na frente, diante de nós, e eu lembro também que ela lia aquela história de cabo a rabo e nem sequer olhava para frente para ver se nós estávamos ouvindo, prestando atenção ou sei lá. São memórias que vão aparecendo. E esse jeito de contar influencia o nosso jeito se em nenhum momento nós paramos para analisar esse nosso jeito de contar. O jeito que eu conto histórias hoje, para minha filha, para os meus alunos, para os leitores nas feiras do livro em que eu vou, é muito diferente do jeito que eu contava lá no início da minha vida profissional. Eu aprendi muito, eu desenvolvi muita coisa e hoje é super diferente. Mas eu parei para fazer essa análise, para me observar. E aí eu comecei a mudar. E é justamente isso que você precisa fazer também. Observar o seu jeito. Como é o seu jeito? É parecido com o jeito que contavam para você? Como é que você chama o seu filho para ouvir história? Como é que você entrega essa história? Como é que é esse seu contar? Como é que é o momento junto com o seu filho na hora que você está contando essa história? Esses são detalhes super, hiper importantes para que o seu contar seja encantador. E quando isso acontece, esse encantamento, você envolve o seu filho e a conexão acontece. Isso mesmo. Se a conexão entre vocês não acontecer, o seu filho não vai gostar de ouvir história. Ele precisa estar conectado. Ele precisa sentir que tem um laço envolvendo vocês. Mas e como é que essa conexão acontece? A primeira coisa, depois de fazer essa análise, lembrar do seu contar, pensar no seu contar, perceber que você precisa mudar, a primeira coisa, mãe, a primeira coisa, pai, que você precisa fazer quando vai contar uma história ao seu filho é estar ali 100%. É a primeira coisa e o mais importante numa contação de histórias. É estar ali por inteiro. Corpo, mente
e coração. E o seu filho percebe que você está por inteiro ou não. Ele percebe no seu olhar. Se você não está por inteiro, se o seu corpo está aqui, mas a sua mente em outro lugar, o seu filho percebe no seu olhar, porque ele fica vago. O seu olhar não encontra o olhar dele. Essa conexão não acontece. Então, quando você vai contar história para o seu filho, olha só, para tudo! Para tudo! Esquece do trabalho, esquece dos problemas. É difícil? É, mas o seu filho merece isso, merece a sua atenção 100%. 100%. Porque é ali, naquele momento, que ele vai sentir você no olhar. Ele vai se envolver. E histórias são importantes demais serem contadas aos seus filhos, pelo conteúdo que existe na história, mas principalmente por causa dessa conexão, por causa desse elo, é afeto, é amor. Então você precisa deixar o trabalho, os problemas, as preocupações para fora desse momento e estar ali 100%, viver esse instante. Tem uma frase do filósofo alemão Nietzsche que eu gosto muito e tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui. Gosto de ti, felicidade. Volta depressa, instante. Viva esse instante com seu filho. Sabe aquela fala que você ouve muito, ou que talvez também reproduza? De que o que mais vale é a qualidade no tempo e não a quantidade? Pois é justamente isso. Nesse momento de contar a história para o seu filho, deixa o problema lá fora. E viva esse instante com seu filho. Viva essa felicidade. Você vai agradecer. Agradecer a essa escolha de viver isso com o seu filho, contando uma história no futuro. Você vai agradecer. Quando lá no futuro o seu filho adolescente, o seu filho jovem, o seu filho adulto for um leitor em potencial, quando lá no futuro o seu filho adolescente vier conversar com você sobre leituras que ele fez, quando ele perguntar se você leu tal livro e desejar conversar sobre isso, é maravilhoso ver minha filha vindo até mim para conversar sobre leituras. E quando nós lemos o mesmo livro, é incrível. Você pode estar pensando assim, mas o que tem de incrível em ficar conversando sobre um livro? O maravilhoso é conversar sobre a história do livro, é trazer à tona sentimentos, emoções, falar sobre isso. Mas o mais maravilhoso, pai, o mais maravilhoso, mãe, é esse momento, esse instante vivido entre nós. O tempo não volta. O tempo não volta. Então, é preciso viver esse instante. E esse momento é carregado de afeto, em que eu paro para ouvir a minha filha, olhar no olho dela, ouvi-la, em que ela me ouve, em que nós vamos trocando sentimentos, percebendo que tem muita coisa em comum e outras que são muito diferentes. Isso é o que é importante. Então comece hoje para colher isso no futuro. Quando você vai conseguir abertura para falar sobre assuntos, às vezes difíceis com o seu filho, que normalmente você não consegue. E aí, às vezes, através de uma leitura, você vai perceber que ali você vai conseguir falar mais. Comece hoje, comece já. Comece nessa história que você vai contar hoje. Se entregue por inteiro, 100%. Esteja ali, viva esse instante. E a conexão vai começar a acontecer quando você olhar para o seu filho,
olhar para os olhinhos dele. Quanta coisa nós passamos pelo olhar. E o seu filho, ele vai sentir essa história através do seu olhar, através da sua expressão. Ele vai acompanhando esse contar e vai entendendo. Porque ele enxerga em você a alegria, a surpresa, o suspense. É isso que você precisa fazer, pai. É isso que você precisa fazer, mãe. Se entregar na hora de contar, estar 100% ali, olhar para o seu filho, demonstrar que a história está saindo de você com ternura, porque isso fica ali, visível na sua expressão. Quando você começar a fazer isso, o seu filho não vai mais dizer: eu não gosto de ouvir história, eu não quero, ou vai tentar fazer outras coisas para evitar ouvir. Muito pelo contrário, quando você começar a fazer isso, a única coisa que você vai ouvir do seu filho é: conta outra vez. Conta outra vez. É isso que você vai ouvir. É isso. E aproveite isso agora. Porque vai ter um momento em que seu filho não vai mais precisar da sua presença para contar uma história. Ele vai fazer isso sozinho, lendo os seus livros, lendo aqueles livros que ele escolheu. E isso não é ruim, é maravilhoso, porque é o seu filho leitor seguindo. Porque ele teve esse carinho, essa conexão, esse contato, esse elo lá no início, e agora ele segue com as suas próprias leituras, ele com o autor, ele vai lhe procurar para falar delas. Mas ele vai querer fazer isso sozinho. E aí você vai sentir falta daquele instante. E você vai dizer: volta depressa, instante. Eu gosto demais da felicidade. Então, viva isso com seu filho hoje. Se você sente que o seu filho não gosta de ouvir histórias, comece a observar o seu jeito de contar. Talvez esteja bem ali, no seu jeito de contar, a grande solução para essa aproximação, essa conexão acontecer. Não perca tempo. Para que seu filho seja um leitor no futuro, você precisa começar agora, se entregando nesse contar. E assim, eu cheguei ao final desse vídeo. Só ao final desse vídeo. Por quê? Contar histórias aos nossos filhos, isso não pode chegar ao final. Isso precisa acontecer sempre. E sempre. E quando seu filho começar a pedir mais histórias, não deixe de contar. Conte. Se puder, para tudo! E diga ao mundo: para! Eu quero descer, porque eu quero contar uma história 100% ao meu filho. Vale a pena. Ele merece. Ele é o que eu tenho de mais precioso nessa vida. Lhe convido a conhecer o meu canal no YouTube, se inscrever lá se você ainda não é inscrito e acompanhar os outros vídeos que eu vou postando, sempre com essa intenção de lhe ajudar, pai, a lhe ajudar, mãe. Sim, pai e mãe, porque vocês dois podem contar histórias, às vezes um, às vezes o outro e às vezes os dois. Também lhe convido a me seguir no Instagram, no Facebook. Eu sempre deixo dicas para fortalecer esse laço de amor, de afeto. E assim, eu encerro relembrando a frase de Nietzsche. Gosto de ti, felicidade. Volta depressa, instante. Volta. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!